Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Obrigado a todos que estão a seguir o canal e que estão a ajudar o canal a crescer. Já somos mais de 21 mil e hoje uma secção nova aqui no canal, que é falar sobre ações, falar sobre bolsa de valores. Eu já tinha dito no meu Instagram que ia começar a falar sobre isso e há uns meses, quando eu comecei a falar sobre investimentos no canal, eu foquei-me mais nas criptomoedas por alguns motivos. Primeiro, porque não há tanta gente assim a falar de criptomoedas em Portugal. Segundo, porque acho que é um mercado que precisa claramente de que algumas coisas sejam esclarecidas e que as pessoas possam aprender à vontade. Pois, para além disso, eu tenho uma empresa onde se trabalha muito com blockchain, nós desenvolvemos blockchain em Portugal e por isso fazia todo o sentido para mim falar sobre blockchain e sobre criptomoedas e sobre smart contracts e por aí fora. No entanto, onde eu comecei a investir há mais anos e onde realmente eu já fiz mais lucro e onde tenho mais conhecimento é nas ações. E então decidi começar a falar sobre ações aqui no canal. Qual é que é a cena? Como começar? E eu tenho aqui alguns vídeos pensados e peço já para deixarem aqui em baixo, nos comentários, deixem algumas sugestões para vídeos sobre ações, sobre a bolsa de valores. O que é que vocês gostavam que eu analisasse aqui? Eu vou fazer vários vídeos até ao fim do ano sobre bolsa. Mas como começar? Eu estou a pensar em fazer vídeos sobre como começar, onde investir, que estratégias ter, mas pensei que se calhar o que era mesmo fixe era eu começar por falar sobre empresas portuguesas, porque muita gente me pergunta: Luís, empresas portuguesas para investir? E a verdade é que a pergunta não é assim tão fácil de ser respondida. E como sempre, antes de começar, malta, não se esqueçam, sigam-me no Instagram, onde eu vou falando um bocadinho sobre isto. Eu vou começar a falar cada vez mais no Instagram sobre criptomoedas e sobre bolsa. Juntem-se também no meu Discord, os links estão em baixo. E por fim, eu não sou um conselheiro financeiro, eu sou uma pessoa que leu bastante sobre o assunto, faz os seus investimentos e deixa aqui a sua opinião, numa tentativa de ensinar algumas pessoas. Mas de vez em quando eu posso estar completamente errado, por isso vocês não comprem nem vendem ações ou criptomoedas por causa de mim. Façam o vosso próprio estudo, e se eu vos puder ajudar, maravilha, espetacular. E agora sim, Bolsa Portuguesa. Pessoal, a Bolsa não é vista em Portugal com bons olhos. É uma questão cultural, é uma construção cultural. Nós não temos qualquer literacia financeira na escola. A Bolsa Portuguesa é vista muitas vezes como ou desinteressante ou até perigosa. Isto para os próprios portugueses. Não nos podemos esquecer, estamos a falar de um país que desde 1970, ou 70 e tal, já teve em falência técnica 3 vezes. Muitas empresas foram à vida. Houve muitas que mudaram completamente. Houve muitas que tiveram decisões péssimas. Então houve muita gente que perdeu dinheiro com a Bolsa Portuguesa. Claro que obviamente houve muita gente que ganhou dinheiro com a Bolsa Portuguesa. Mas houve muita gente que perdeu. E então criou-se aqui um estigma. E então a bolsa e o investimento em bolsa é olhado com maus olhos, ou então pelo menos as pessoas ficam algo desconfiadas, ou o risco não vai compensar. O que leva a um segundo ponto, que é a grande maioria das empresas portuguesas ou não entra em bolsa, ou então depois de entrar voltam a sair. E porquê? Porque não há grande interesse nas nossas empresas, tanto pelos portugueses como pelas pessoas lá de fora. Não há grande interesse nas nossas empresas. E então não há liquidez. E não havendo liquidez é difícil até as próprias empresas financiarem-se, ganharem com o facto de estarem em bolsa e tentarem subir. Porque a bolsa, temos que ver que a grande maioria das empresas que entram em bolsa está de alguma forma a financiar-se também com milhões e milhões de pessoas. E se as empresas portuguesas não conseguem fazer isso, é óbvio que também não vão crescer por aí. E depois há a questão de que qualquer empresa em Portugal que esteja em bolsa tem que pagar custos elevados só para o simples facto de estar em bolsa. E tudo isso, tendo em conta que depois as pessoas não investem e não há liquidez e que no limite as empresas até são vistas de forma errada, faz com que muito pouca gente invista em bolsa, faz com que muitas poucas empresas permaneçam em bolsa. Muitas saem, muitas compram outras empresas, fazem fusões e então aproveitam para sair da bolsa, por aí fora. Ainda antes de identificar aqui algumas empresas, é preciso perceber, principalmente nos últimos anos, em que muitas pessoas começaram a olhar para a bolsa, ou para investimentos, digamos assim, a verdade é que houve 3 coisas que não ajudaram nada à bolsa portuguesa. Primeiro, a crise de 2008 obviamente foi péssima para todos e houve muitas empresas lá fora que, devido às economias onde estão, vamos supor empresas alemãs, francesas, inglesas e obviamente as americanas, caíram muito, mas caíram de maneira que toda a gente sabia que iam voltar a subir, porque os mercados lá são muito mais fortes. O mercado americano é obviamente muito mais potente e apesar de ter caído muito, levantou-se muito depressa. E então o que as pessoas viram na crise do subprime de 2008 foi uma oportunidade para as pessoas que tinham dinheiro. As pessoas que tinham dinheiro e que não sofreram com a crise ganharam ainda mais com a crise se tiverem investido nestas grandes empresas. Em Portugal houve muitas empresas ou que não se levantaram ou que ainda não chegaram ao valor em que estavam em 2008. Isto é péssimo. Depois houve outras coisas que também não ajudaram nada à Bolsa Portuguesa, que é
existirem muitos outros tipos de investimentos em Portugal que estão neste momento a dar muito mais dinheiro. Estão neste momento a dar muito mais retorno. Por exemplo, quem tiver investido, vamos supor, 1000 € em bolsa ou tiver investido 1000 €, vamos supor, em imobiliário em 2008, com o imobiliário ganhou muito mais porque o preço das casas e dos arrendamentos em Portugal disparou completamente na última década e a bolsa portuguesa não disparou. Então, obviamente que os portugueses, em vez de meterem dinheiro em bolsa, foram comprar casas para depois venderem, para remodelarem, para as tornarem melhores e venderem, ou para alugarem. Pá, viver neste momento em Lisboa é caríssimo, tendo em conta o ordenado mínimo de Portugal. Uma pessoa que viva com o ordenado mínimo não pode viver no centro de Lisboa, praticamente. Não pode ir alugar agora uma casa no centro de Lisboa, porque as casas em média em Portugal custam mais do que o ordenado mínimo. O que também não ajudou, mas lá está, também foi muito bom para Portugal, foi o turismo. O turismo cresceu muito, houve muito investimento que se virou para o turismo e então não para a bolsa, enquanto que a grande maioria dos países há sempre um núcleo duro de investidores que está sempre a investir em bolsa. Cá em Portugal houve muitos investidores que investiram em quê? Investiram em empresas de turismo, investiram em hotéis, investiram em campos de golfe, investiram em muitas outras coisas que fez com que o dinheiro não se canalizasse para a bolsa que na realidade não é atrativa. Pessoal, ainda antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Prime XBT. Pá, é uma exchange que eu comecei a utilizar agora há pouco tempo, eles entraram em contato comigo, então eu comecei a utilizar. Eu quero só mostrar-vos aqui um bocadinho do que vocês podem fazer com a Prime XBT e nos próximos vídeos eu de vez em quando irei explorar um bocadinho mais cada uma destas funcionalidades. Este primeiro produto, o Yield Account, é basicamente onde vocês podem fazer staking das vossas criptomoedas. Vocês chegam aqui, escolhem a moeda, a quantia, a duração e veem imediatamente, consoante o nível em questão, quanto é que vão ganhar por dia e quanto é que vão ganhar ao fim do período de duração. Neste caso está aqui por default 1 ano. Vocês têm outros produtos, têm aqui produtos para vocês fazerem uma cópia de outros traders. Pá, é dentro das cópias que eu já vos mostrei aqui de outras exchanges. Vocês escolhem um trader, definem um valor, cliquem em seguir e a partir daí vocês vão seguindo a estratégia de cada um dos traders, pois é uma questão de vocês analisarem cada um dos traders e seguirem. Depois, obviamente, vocês têm a plataforma. Existem aqui N coisas que vocês podem explorar. Vocês podem ter mercados de criptomoedas, Forex, Commodities, índices de ações. No entanto, aqui o PSI20 não está, mas obviamente estão aqui muitas das outras, principalmente as mais famosas, estão cá. Vocês podem também analisar. É mais uma daquelas coisas, nos próximos vídeos vou analisar com calma. Depois vocês têm aqui várias ferramentas de negociação e aqui estão, obviamente, os gráficos com todos os pares que vocês podem comprar. Estão aqui todos os mercados, vocês escolhem aquilo que quiserem e tem aqui N coisas ao mesmo tempo que nós podemos configurar, adicionar umas, retirar outras. Isto é tudo bastante configurável. Como a Prime XBT está aqui para patrocinar este vídeo, para vos dar alguma coisa em retorno também, algumas hipóteses para vocês também começarem a utilizar a plataforma, vocês têm em baixo o link, podem se inscrever, podem pôr o meu promo code e a partir daí ficam com 50% de bónus de qualquer depósito que vocês tenham. E então, imaginem que vocês fazem um depósito de 0,5 Ethereum, que vocês recebem de bónus 0,25 de Ethereum. Vocês não podem levantar este bónus, mas todos os ganhos que tiverem a utilizar este bónus nas vossas compras e nas vossas vendas, o ganho é vosso. E isto é fixe porque, pelo menos neste bocadinho de bónus, vocês não estão a arriscar o vosso capital. Estão simplesmente a arriscar um bónus que vocês não podem levantar, mas que no limite vai a zero e vocês não perdem nada. O depósito mínimo é 0,01 Bitcoin, o depósito máximo é 1 Bitcoin. Eu quero dizer que vocês puserem aqui uma Bitcoin, recebem mais meia em bónus e esses bónus são vossos para todos os depósitos e ficam disponíveis durante 90 dias. Olhando agora para a bolsa, o PSI20 ou PSI20 é o nosso índice mais famoso, é o Portuguese Stock Index, com 20, são as 20 maiores empresas portuguesas. No entanto, como existem valores mínimos de liquidez e de faturação e de muitas outras coisas que são necessárias para as empresas poderem ser elegíveis para o PSI20, nós já chegámos a ter um PSI20 só com 16 ou 17 ou 18 empresas, porque às vezes não há empresas suficientes para os mínimos do PSI20. E isso demonstra que muitos dos grandes gigantes portugueses pura e simplesmente não querem estar em bolsa. Ou então, estão bolsas mas lá fora. Em termos de empresas portuguesas, mas que estão cotadas na bolsa ou alemã, ou na francesa, ou numa outra qualquer europeia, a mais conhecida é provavelmente a Farfetch, que penso que está na bolsa francesa, no entanto é uma empresa portuguesa, criada por portugueses em Portugal. Por isso é quando perguntam sobre empresas para investir em empresas portuguesas. Esta estratégia tem que ser um bocadinho diferente das outras. A minha estratégia é muito baseada no que é que a empresa é, no que é que vende e no mercado que está à volta e o que é que a torna diferente. Eu não olho muito para a análise técnica de valores. Se a ação está cara ou está barata, não. Eu analiso para o que é que a empresa pode fazer de novo ou de inovador ou de disruptivo nos próximos anos, qual é a concorrência que tem, qual é a política que está por trás. Mas então sobram-nos empresas que até podem não valorizar muito, mas que são sólidas e que são líderes de mercado ou perto disso,
ou que são ligeiramente inovadoras, onde nós podemos pôr o nosso dinheiro e para crescer pelo menos acima da inflação, não vamos ficar ricos com elas, não, mas ao menos valoriza muito mais do ter o dinheiro no banco, ou então olhamos para dividendos. Porque há empresas em Portugal que dão dividendos muito acima da média, até em relação àquilo que se faz nos Estados Unidos e na Europa. Para quê? Para serem minimamente atrativas. E então é por dividendos, já que a cotação não vai subindo. E então eu agora vou aqui dizer meia dúzia de empresas para as quais eu costumo olhar, apesar de, e eu confesso aqui, eu neste momento não tenho ações em nenhuma delas. Por uma questão estratégica. Neste momento não faz sentido para mim, mas pode fazer sentido para muita gente. E há momentos em que eu vou às ações portuguesas e há momentos em que não vou. Qual é a primeira? A Altri é para mim uma das empresas mais interessantes. Tem valorizado, tem claramente uma grande posição de mercado e é inovadora com uma boa faturação, tem pessoas muito interessantes à frente da empresa e tem um dividendo muito, muito interessante. A percentagem de dividendos é muito acima da média europeia para este tipo de empresas com este tipo de cotação e de valorização de mercado. A seguir, a nós é uma empresa de telecomunicações e serviços muito, muito famosa e a nós também dar bons dividendos. Não tem valorizado o suficiente para ser uma empresa que eu diga assim, vale a pena. Mas a nível de dividendos, lá está, é uma empresa também muito interessante e com um encaixe de faturação bastante grande e uma percentagem de mercado bastante considerável num mercado onde todas as pessoas consomem. Depois, EDP Renováveis. EDP Renováveis é uma das empresas mais interessantes, acho eu, em Portugal para se investir a longo prazo. Primeiro, porque acho que é um mercado em grande expansão. Depois, acho que algumas estratégias têm sido bem feitas e aqui, em termos de EDP, não estou a olhar minimamente para dividendos. Estou a olhar para progressão ao longo dos anos. Nunca vai valorizar, em teoria, tanto como empresas americanas ou europeias emergentes? Provavelmente não. Mas se quiserem apostar em Portugal em algo minimamente consistente, então a EDP Renováveis é daquelas que têm o risco mais baixo. O que é que temos mais? Ainda dentro do setor de energia, a REN. A REN é uma empresa que praticamente não tem concorrência. A verdade é essa. A REN não tem uma concorrência minimamente palpável. E como não tem, a REN é uma empresa não boa para valorização. Lá está, pelo menos por agora, claramente não é. Mas em termos de dividendos, é mais uma empresa muito interessante para termos uma boa fatia do nosso portfólio na REN. Ainda em termos de dividendos, a Sonai é mais uma boa empresa. É mais uma empresa líder de mercado. É uma empresa que está a expandir por N setores. Malta, N setores. Desde consumo, telecomunicações, crédito, a Sonai está a expandir-se como um polvo, está a crescer bastante bem, não está a valorizar por aí além. Ok, nenhuma empresa em Portugal está, mas a nível de dividendos e a nível de estabilidade é mais uma empresa muito interessante. Depois, deixa-me falar aqui muito rapidamente sobre outras 4 empresas que eu acho que fazem muito sentido vocês analisarem, verem a sua valorização, verem qual é que será mais ou menos o preço justo das ações e a nível de dividendos faz sentido ou não. Algumas destas empresas claramente fazem sentido a nível de dividendos. Primeiro, a Galp, pelo monstro que é de um ponto de vista energético, quer seja por consumo de gasolina, de gasóleo ou até de energias renováveis. A Galp Energia tem crescido muitíssimo. Outra empresa que se está a expandir bastante para várias áreas de negócio é a Navigator, é um monstro. A Navigator não se limita a fazer papel, faz muitas outras coisas, tem muitas, como se fossem subempresas, como se fossem tentáculos, em vários setores já da nossa economia. A Navigator é um monstro. Em termos de dividendos, também pode ser aqui uma boa escolha. Outro grande monstro, Corticeira Amorim, é uma empresa que eu acho que também tem ainda muito para progredir de um ponto de vista de inovação e tecnologia e já tem uma base enorme. Já não tem grande concorrência em Portugal. É um monstro dentro da sua área de negócio e eu acho que faz sentido também vocês avaliarem bem a Corticeira Amorim. Por fim, a última empresa aqui deste vídeo, a Nova Base. A Nova Base é uma empresa de consultoria informática, de projetos informáticos, de serviços informáticos, o que for. É uma empresa que tem crescido bastante para a empresa portuguesa. E eu não vou entrar aqui sobre os investimentos que teve antes, ou quem é que esteve por trás disto, ou como é que ela cresceu. Mas se olharmos para a Nova Base, parece-me que é um serviço minimamente interessante, com risco baixo de um ponto de vista de investimento. No entanto, se calhar é aquela empresa que tem o risco mais alto de todas as que eu disse. Por outro lado, é aquela empresa que eu acho que mais pode crescer e mais ganhar margem de mercado e de faturação nos próximos anos, porque os serviços informáticos em Portugal são cada vez mais importantes e então a Nova Base tem também aqui uma boa margem para ir crescendo. E pronto, pessoal, é isto. Este é o primeiro vídeo sobre ações aqui no canal. Vão existir muitos mais. Se calhar daqui a uns dias faço
Também aqui um top das minhas escolhas para empresas brasileiras, visto que a comunidade brasileira aqui no canal também é grande. Pessoal, espero que tenham gostado. Mais vídeos de criptomoedas e tecnologia e gaming nos próximos dias. Grande abraço, até à próxima.